Vamos conversar sobre energia. A pergunta que o nosso moderador me pôs, ou o tema, ele fraseou assim: se tudo é energia, qual é o problema da energia? E eu aceitei este título, não sei se isto consegue andar para trás, aceitei este título porque achei que ele era desafiante e preparei esta apresentação, que no fundo nos vai levar da ordem da meia hora, para depois podermos conversar sobre estas questões e procurar responder a algumas das vossas preocupações. Portanto, eu vou falar desta pergunta, vou tentar explicar-lhes qual é, na minha opinião, o problema, não sei se será o mesmo que acham que é, vamos ver, que há soluções e o que é que podemos fazer. Depois, então, teremos perguntas e uma discussão. O que é energia, em primeiro lugar? Para ficarmos todos sintonizados, eu pensei que era importante procurar definir. Não é fácil, mas eu vou-lhes dar a definição mais abrangente de todas, que é esta. A energia é uma grandeza física que traduz a capacidade de fazer. Em física dizemos fazer trabalho. Eu pus o trabalho entre parênteses porque o conceito de fazer é uma coisa que nós temos noção do que é. E, portanto, a ideia que eu lhes quero deixar é que nós não podemos fazer nada sem energia. Há diversas formas de energia. Ela aparece sob a forma de calor, por exemplo, a forma de movimento, a forma de eletricidade. O que eu quero deixar como ponto muito importante é isto: há sempre um processo de transformação e quando eu liberto energia, eu quero libertá-la sob uma forma que seja útil. O que é que isto quer dizer? É o que me permite fazer qualquer coisa. Mas sempre que eu consigo chegar a uma forma útil, é porque vim de outras formas e fui transformando uma forma de energia noutras. Por exemplo, nós queimamos um combustível lá em casa, o gás, não é? E aquecemos água. Para fazer o quê? A sopa, por exemplo, ou para estarmos quentes. Portanto, para ter calor. Queimar é um processo da química. Todos os combustíveis contêm energia sob forma química e libertamo-la no processo da combustão. Portanto, estamos a transformar formas de energia noutras. É claro que, já que estamos a falar de combustíveis, eu posso tentar transformar aquela energia química do combustível em força motriz, em movimento, no motor do automóvel. Portanto, tem energia mecânica agora, tem mais uma transformação. Muito importante é perceber que cada vez que eu transformo a energia de uma forma noutra, eu perco uma certa quantidade de energia. Portanto, existe um conceito que se chama rendimento de transformação e eu quero realmente, estou preocupado em que esse rendimento seja o mais alto possível, seja o maior possível. E, portanto, nós falamos de eficiência energética. Quer dizer, nós queremos usar a energia da forma mais eficiente que seja possível. Okay? Ora, dizia o nosso tema que a energia está em todo o lado. Então, qual é o problema? Peguemos pela questão da vida, não é? A nossa vida, necessita de energia. A energia que alimenta o nosso metabolismo. Não é? Praticamente toda a energia que utilizamos vem direta ou indiretamente do Sol. Nesse sentido, de facto, a energia está em todo o lado. 10.000 vezes aquilo que nós precisamos, que o planeta todo, com tudo aquilo que está a acontecer neste momento, com tudo aquilo que estamos a fazer neste momento, neste instante, vem 10.000 vezes mais do Sol. Portanto, não podemos dizer que devemos estar preocupados com falta de energia. Não. Ela está em todo o lado e é muito abundante. Um exemplo é a fotossíntese. Não é? As plantas absorvem a energia do Sol e crescem, desenvolvem-se à custa, portanto, deste processo da fotossíntese. Têm ideia do que é a fotossíntese, não posso perder muito tempo a explicar estes detalhes, mas
Por outro lado, a seguir, o mundo animal depende do mundo vegetal. Mas onde eu quero chegar é aqui. Mesmo os combustíveis fósseis, têm uma origem em processos naturais lentos, que se desenvolveram durante milhões de anos e que correspondem à decomposição de organismos que foram soterrados. Portanto, os combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, o gás, têm uma origem que é, a sua energia química tem uma origem na energia do Sol. Então, qual é o problema? É que nós descobrimos, numa determinada altura, descobrimos isto dos combustíveis fósseis, descobrimos que podíamos queimar carvão, gás, petróleo e com isso fazer imensas coisas, e criámos uma dependência dos combustíveis fósseis que hoje funciona como uma espécie de droga. E nós temos que nos libertar dessa dependência. Bem, por um lado que eles não vão durar para sempre, mas não é esse o problema. O problema é que a queima dos combustíveis fósseis tem uma consequência funesta sobre o clima, o famoso efeito de estufa, e no limite, se nós não soubermos parar este processo, substituir este processo por outro, no limite nós vamos poder ou vamos chegar à situação em que podemos destruir a própria vida, criar condições neste planeta tão difíceis, tão invivíveis, que julgamos contra aquilo que pretendemos. Portanto, nós temos, é aqui o problema está aqui, nós temos que cortar desde já esta dependência. Como é que isso se faz? Deixem-me primeiro falar desta questão do efeito estufa. Eu chamei-lhe o estranho caso do efeito estufa. Vão perceber porquê. Portanto, a energia que nos chega do Sol, está ali um número por metro quadrado, perpendicular àquela direção do Sol para a Terra, vem a 1370 watts por metro quadrado. O número interessa só por isto. Há aqui uma atmosfera que está à volta da Terra e o que é que vai acontecer? Esta energia que chega do Sol, esta radiação solar vai atravessar aquela atmosfera, há uma parte dela que é logo refletida para o espaço, 30%, e aqui embaixo chegam cerca de 1000 watts por metro quadrado. 1000 watts por metro quadrado o que é? É a potência que nós temos lá em casa na torradeira, por exemplo. Tipicamente as torradeiras têm 1000 watts por metro quadrado, quando ligadas ao máximo a torrar todo o pão e tal. É o que nos chega por metro quadrado. Ora, qual é o problema? A Terra, que está a uma certa distância do Sol, vai receber esta radiação e ela vai aquecer e vai radiar para o espaço alguma da energia. A energia que recebe e que corresponde vai radiando até atingir uma temperatura que é mais ou menos de 0 graus Celsius. Quer dizer, visto assim, a temperatura média em toda a Terra devia andar na ordem dos 0 graus Celsius. Mas não anda. Porquê? Porque existe uma coisa chamada efeito estufa, quer dizer, há aqui uma atmosfera que não deixa que toda esta energia se escape. Há uma parte que fica. E a Terra, em vez de estar a 0 graus Celsius, passa a estar, em média, a 15 graus Celsius. Isto é mais quentinho em todo o planeta por causa do efeito estufa. Portanto, o efeito estufa é uma coisa boa. Viva o efeito estufa, escrevi eu ali. Está-nos a pôr mais quentinhos. Qual é o problema? É que aqueles 15 graus correm agora o risco de subir. Quer dizer, andamos sempre com alguma oscilação em torno de uma temperatura média que foi variando e variava pouco, e nos últimos 100 anos a temperatura média do globo começou a subir. Nós estamos hoje aqui com mais 1 grau do que o valor médio que tínhamos para trás, e a questão é, e agora? Isto vai subir mais 1 grau ou vai subir mais 8 graus? Quer dizer, há muitos cenários que se discutem hoje sobre o que é que vai acontecer. E o problema está em que, se nestes cenários mais suaves, em que isto aquece só mais um bocadinho, a coisa pode estabilizar e nós podemos viver tranquilos mais uns séculos, uns milhares de anos, noutros cenários isto sobe tanto que a vida fica muito difícil de ser aquilo que é hoje para a esmagadora maioria das pessoas. E, portanto, isto é uma catástrofe. É uma catástrofe. Deixem-me mostrar-lhes com mais detalhe, desde 1880, no último século, vamos dizer, a temperatura foi subindo e subiu praticamente mais 1 grau. Dirão, mas mais 1 grau é assim tanto, é imenso, porque é à escala global.
Vamos ver que consequências tem. Mas subiu porquê? Subiu porque, por um lado, nós consumimos uma quantidade muito grande de combustíveis fósseis, fomos consumindo cada vez mais, estão a ver aqui, e esses combustíveis fósseis põem naquela atmosfera um gás, que é o dióxido de carbono, que é o causador do efeito estufa. Portanto, nós aumentámos o teor de dióxido de carbono na atmosfera e, por outro lado, fomos fazendo uma outra coisa. Fomos desflorestando, fomos fazendo desaparecer a floresta e, portanto, deixou de haver a absorção do dióxido de carbono pela fotossíntese, pelas plantas. Há menos absorção e, havendo menos, é como se eu deixasse ficar mais CO2, dióxido de carbono, na atmosfera. Portanto, os combustíveis fósseis e a desflorestação são os principais causadores desta subida e isto agora tem proporções alarmantes. Duas maneiras de ver isso. Por um lado, nos últimos, 2006 para 2018, não é? Nos últimos 12 anos, não é? O teor de dióxido de carbono na atmosfera subiu de um valor de 380 partes por milhão, não interessa a unidade, 380 para 409, subiu imenso. E se olharmos para trás, neste gráfico aqui tem para trás centenas de milhares de anos. E no passado, o teor de dióxido de carbono na atmosfera foi subindo e foi descendo, não é? Andando para trás, mas nunca passou de 280 partes por milhão, de um valor muito mais baixo aqui. Só neste último século é que, de facto, isto subiu brutalmente. E subiu, portanto, pela nossa própria intervenção neste processo, uma intervenção que nos levou a consumir os combustíveis fósseis em quantidades cada vez maiores e que também não demos atenção a estas questões ligadas à desflorestação. Portanto, nós somos aqui os causadores de um aumento brutal do CO2 na atmosfera e isto tem consequências. As consequências são, primeiro, que isto é um efeito à escala global. Afeta o mundo inteiro. Depois, por outro lado, estes valores, 1 grau, quando se fala assim, estamos a falar em termos médios. Em certas regiões, como por exemplo a região do Mediterrâneo, a perturbação ao clima resultante disto que eu estou a explicar é particularmente mais alta, particularmente mais elevada. Isto é, haverá regiões do globo mais afetadas e outras menos afetadas. Nós vivemos na região do Mediterrâneo e, portanto, somos particularmente afetados. Portanto, e quais são as consequências? Bem, há um aumento de temperatura, há uma redução de precipitação, portanto, chove menos, há uma subida do nível do mar, há uma mudança na probabilidade de ocorrência de furacões e da sua intensidade. Agora, mesmo há muito pouco tempo, passou-nos um ao pé, que é uma coisa que não era nada costume. Portanto, a probabilidade de ocorrência desses fenómenos extremos é algo que vai acontecer com muito mais intensidade. Aliás, Portugal e esta zona vão ser particularmente afetadas porque são zonas que as pessoas do clima falam que são zonas de transição climática e, portanto, nós vamos ser mais afetados provavelmente do que outros nesta... E há muitas mais manifestações da alteração do clima, mas chegam estas para explicar que nós temos um problema muito grave para resolver. Eu gosto deste slide que pus aqui porque a temperatura vai continuar a subir, subirá, por exemplo, até ao meio deste século, do século XXI, mas este cenário é um cenário relativamente benigno, em que a temperatura subiria mais meio grau, ou entre meio grau e 1 grau, portanto, por cima do que já está hoje. E depois, isso, se fosse só assim, tem tendência a estabilizar. Reparem que Portugal aqui vai ter talvez mais meio ou 1 grau de temperatura, mas já para o fim do século, neste cenário, as coisas se estabilizam e nós ficaremos quer dizer, mais 1 grau, já temos consequências hoje, mas vai estar mais quente aqui, vai chover menos, mas ainda é razoavelmente aceitável. Agora, se o cenário for um cenário de subir 4 graus, que é este cenário aqui, a meio do século, quer dizer, já teremos a meio do século mais 3 graus aqui na nossa zona, é muito, é imenso, mas o pior é que para o fim do século isto não estabilizou e piorou. Pensa-se hoje que o que vai acontecer da região do Mediterrâneo, se caminharmos para um cenário destes,
Pensa-se hoje que isto vai ser absolutamente devastador, porque vamos assistir a migrações brutais destas zonas mais afetadas para zonas mais a norte, porque isto fica invivível. Vou-lhes dar um exemplo com este gráfico que aqui está. Isto é o consumo de água que se prevê nesta região, a verde para a irrigação, aqui a vermelho nas cidades, mais laranja para a indústria, e aqui é a água disponível. Vê-se que em termos de água subterrânea e água à superfície, estas cores azuis, não chegam para compensar as perdas. Está aqui esta cor violeta, que acaba por dominar este roxo, que é as necessidades que não podem ser satisfeitas. Portanto, isto aqui, ao nosso lado, não é? Portanto, é algo que nós não podemos deixar que aconteça, porque fica de facto invivível. Portanto, o que fazer? Bem, o que se pode fazer é aquilo que nós dizemos que é descarbonizar, isto é, deixar de utilizar combustíveis fósseis, como nós hoje utilizamos, porque o que queimamos é precisamente carbono. Portanto, nós temos que descarbonizar e, portanto, nós temos que reduzir o consumo dos combustíveis fósseis, o principal, o carvão, porque é de todos o que tem mais impacto na produção do CO2, o petróleo e o gás, e depois pensar em alternativas para a energia. Bem, mas antes disso, quero deixar-lhes outros conceitos. Por um lado, nós hoje utilizamos energia para fins que poderíamos evitar. Nós chamamos de consumos evitados, o que também hoje aparece um termo chamado suficiência energética. Um exemplo, se nós isolarmos as casas em que vivemos melhor, vamos precisar de menos energia para as aquecer ou para as arrefecer. Portanto, estamos a evitar um consumo. Não estamos a consumir energia, estamos a evitar consumir. É muito importante, nós, cidadãos, as pessoas que estão aqui nesta sala, eu próprio como cidadão, eu não estou preocupado ou interessado tanto na questão da energia. Eu o que quero é um serviço, quero o meu conforto, quero poder deslocar-me no meu automóvel, quero ter a minha casa confortável, eu quero fazer a minha sopa, eu quero o serviço. E o serviço é o quê? É a quantidade de energia que eu necessito para o ter e a tal eficiência energética. Ora, isto quer dizer que se eu quero resolver este problema, eu tenho que resolver isto mexendo nas duas variáveis, a energia e a forma como eu a utilizo, a eficiência energética. Isto quer dizer que, quando se caminha para a solução, nós temos que encontrar vários caminhos e este conceito permite-nos perceber que há mais do que um caminho. Bom, o outro caminho está nisto que eu estou a mostrar agora. Na Europa, como é que nós utilizamos energia? 20% da energia que nós utilizamos aparece ou é utilizada e transformada para ter a forma da eletricidade. Temos praticamente metade em calor, aqui a palavra em inglês é heating, mas também cooling, no sul da Europa para fazer frio, climatização, é metade da energia nós utilizamos para estes fins, calor para a indústria, vem no heating, e nos transportes 30%. Os transportes, ou muita desta energia que é utilizada, que permite ter estas utilizações, vem dos tais combustíveis fósseis. Mas vocês já estão a ver aqui um tipo de solução. Se eu, por exemplo, conseguir que a eletricidade fosse também utilizada mais e mais nos transportes, portanto, os chamados veículos elétricos, e depois viesse a produzir esta eletricidade sem ser com combustíveis fósseis, eu estou a caminhar para encontrar uma solução. Vamos falar então aqui um bocadinho destas coisas. Por um lado, eu tenho que reduzir o consumo de combustíveis fósseis, está claro. Preciso de retirar CO2 da atmosfera, porque o CO2 é que me está a causar o efeito estufa. Portanto, se eu reflorestar, eu estou a conseguir absorver uma parte desse CO2 e portanto, ele já não... E reduzir o seu impacto sobre o efeito estufa. Por outro lado, existe hoje a ideia de que eu posso sequestrá-lo quando o produzo, na queima de um combustível, não deixar que ele se escape para a atmosfera. Chama-se isto sequestrar e depois armazená-lo. Esta via é uma via difícil, que não é de utilização generalizada, mas que também corresponde a um caminho para resolver este problema.
Depois eu tenho que, como disse, evitar a sua utilização, é a tal suficiência energética, e tenho que ter muita atenção à forma eficiente, ou cada vez mais eficiente, como utilizo energia. Depois tenho que encontrar outras formas de energia, e essas formas de energia são as energias renováveis. Tenho que fazer aquecimento e arrefecimento com energia, por exemplo, nos edifícios e na indústria, com energia solar, por exemplo, com biomassa. São possibilidades que estão perfeitamente ao alcance das tecnologias de hoje. Depois tenho, como eu disse há pouco, caminhar na direção de aumentar a contribuição da eletricidade para os fins do aquecimento e do arrefecimento, por exemplo. Isto faz-se com uma tecnologia dita das bombas de calor, mas, por exemplo, para os transportes. E se eu tiver a eletricidade produzida por via renovável, eu estou a caminhar para a solução do problema. Vamos ver muito rapidamente quais são as possibilidades. Vamos falar um bocadinho do solar para a eletricidade, o fotovoltaico e o solar térmico com armazenamento de calor. Vamos perceber o que isto é. E depois temos aquilo que já vamos tendo hoje, que é a energia hídrica, a energia eólica, a biomassa, as ondas e eventualmente as marés, não tanto em Portugal. A energia das ondas, no futuro, são tecnologias que estão em desenvolvimento para também produzir eletricidade por via renovável. No caso da eletricidade, em Portugal, hoje já mais de metade da nossa energia elétrica é produzida com energias renováveis. É sobretudo a energia eólica e a energia hídrica, mais de 50%. E temos 30% da nossa eletricidade produzida por carvão. Nós temos duas centrais, em Sines e no Pego, ao pé de Abrantes, mas elas estão muito perto do fim da sua vida. Isso é muito interessante porque daqui a meia dúzia de anos, provavelmente elas deixam de poder continuar a funcionar. E isso eu escrevi ali, é uma situação muito favorável, porque elas saem, uma das principais causas de produção de CO2 portanto, do tal efeito de estufa, vem do carvão e, naturalmente, o carvão vai embora, porque chegaram ao fim da vida às centrais. Quer dizer, nós não precisamos de decretar, acabou-se o carvão. Não, ele vai embora, pelo seu pé. É o que eu chamei ali uma saída indolor. A questão está em saber qual deve ser a política energética para a sua substituição. Outra central a carvão? De maneira nenhuma. Centrais com outros combustíveis, fósseis, como por exemplo o gás, ou podemos caminhar diretamente para uma solução tudo renovável? Eu acho que sim, e vou-lhes mostrar porquê. Mas primeiro um bocadinho sobre a tecnologia. A tecnologia fotovoltaica, esta é uma central fotovoltaica. O que é a tecnologia fotovoltaica? A radiação que chega do Sol, ao incidir sobre estes painéis que aqui estão, produz diretamente corrente elétrica. É um fenómeno muito bem estudado hoje e bem conhecido da física. É possível, certos materiais semicondutores, conseguem fazer essa conversão, de maneira que eu muito simplesmente, na realidade, consigo produzir eletricidade com esta tecnologia. Consigo também por uma outra via, que é a via termoelétrica. É, no fundo, fazer o quê? É fazer com o Sol o mesmo que o carvão faz nas centrais de Sines e do Pego. São várias tecnologias que permitem fazer isto. Aqui os espelhos cilindro-parabólicos concentrando sobre um tubo absorvedor que está ali, aquecendo um fluido ali também. Estas torres, no alto das torres incide a radiação que vem destes espelhos, que estão aqui espalhados à volta delas e que permitem produzir temperaturas muito elevadas. Não os quero amassar muito com a tecnologia, mas só para lhes dar uma ideia, como é que isto se compara com uma central térmica convencional. Repara, uma central térmica convencional usa vapor numa turbina que está ligada a um gerador e ou produz eletricidade. Aqui o que eu estou a fazer com a energia solar é aquecer um fluido que me permite fazer esse vapor. Mas também uma outra coisa muito interessante, que é armazenar energia. Eu posso armazenar este fluido quente, aquecido pelo Sol, em tanques muito grandes e só produzir vapor quando já não tenho sol, por exemplo, à noite.
durante a madrugada. Portanto, eu posso fazer armazenamento de energia e estender a utilização da energia solar do dia para a noite. Pergunta-se, seria possível ter 100% de eletricidade por via renovável daqui a 10 anos? A minha resposta é que sim, embora se me perguntarem se vai acontecer, provavelmente não. Mas era possível. Porquê? Porque nós temos hoje praticamente 50% que vem da energia hídrica e da eólica, não é? Do solar muito pouco, temos muito pouca utilização de energia solar. Depois temos aqui o carvão, 30%, e depois temos gás natural, a cogeração, biomassa, outras fontes contribuindo cerca de 20%. Então, e daqui a 10 anos, o que é que poderíamos ter? Bem, podíamos ter um bocadinho mais de hídrica, um bocadinho mais de eólica e podíamos ter o solar a contribuir praticamente o mesmo, 30%. Reduziríamos a contribuição do gás natural e da biomassa para valores da ordem dos 7% e o carvão desapareceu. Isto é possível. As contas que eu pus aqui, eu escrevi aqui o que é que seria em termos de potência a instalar, não importa esses números agora, mas isto é possível porque eu tenho que, com esta solução, eu resolvo uma questão muito importante, que é a questão do armazenamento de energia. Quer dizer, as fontes de energia renováveis, o vento, por exemplo, não está disponível todas as horas do dia. A energia solar, durante o dia sim, durante a noite não, e mesmo assim há dias sem sol. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter soluções de armazenamento de energia. Uma delas, muito importante e interessante, é que quando eu tenho excesso de produção, por exemplo, de energia eólica, eu posso utilizar a hídrica em combinação, isto é, eu ponho outra vez a água para dentro das barragens. Chama-se isto de bombeamento reversível. E depois, quando preciso de energia outra vez, vou lá buscar a energia que eu próprio reacumulei. Portanto, eu posso combinar a energia eólica com a energia hídrica e, no caso da energia solar, por exemplo, posso recorrer àquelas tecnologias de armazenamento de energia térmica que eu há bocado expliquei. Eu posso armazenar calor e depois só produzo energia à noite ou no outro dia seguinte. Há um termo técnico para dizer isto. Ao fazer isto, ao armazenar energia assim, eu estou a tornar a eletricidade que proponho e que forneço, estou a torná-la despachável. Isto é, eu controlo quando é que tenho energia na rede, armazenando convenientemente. Portanto, tecnicamente, isto que eu estou a dizer é absolutamente possível. Se vai acontecer ou não, já é uma questão de política energética. Isso é uma outra questão. Muito interessante é isto. Em Espanha, nos últimos 10 anos, ou um bocadinho mais, os espanhóis decidiram ter energia solar por via termoelétrica e realizaram 2,4 gigawatts, muitas centrais, de uma potência da ordem dos 50 megas. E então, comprova-se hoje que cada central, durante a sua construção, criou 600 empregos, durante 1 ou 2 anos, a construção de uma central destas. E depois, mais 2.000 empregos na indústria de produção, engenharia e comissionamento, que está à volta destas tecnologias. Quando acabou a construção, ficaram, para a operação e manutenção destas centrais, entre 70 a 70 empregos. Se as centrais fossem maiores, em vez de, por exemplo, 100 mega, o dobro do tamanho, em vez de 600 empregos, teria 1.000 empregos. Mas uma outra coisa muito importante é que, no caso espanhol, entre 70% a 75% do investimento feito para estas centrais foi feito na indústria local. O dinheiro, no seu grosso, ficou em Espanha e desenvolveu a indústria espanhola. Em Portugal, eu penso que poderíamos andar nos mesmos valores, mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os espanhóis desenvolveram uma indústria de componentes para estas tecnologias, desenvolveram outras indústrias que têm que fornecer serviços, que têm que completar aquilo que são os aspectos tecnológicos destas tecnologias. Isto é, o impacto sobre a economia espanhola destas centrais foi absolutamente brutal e está medido. Quer dizer, a gente sabe exatamente a quanto é que isto correspondeu. Em Portugal, com o desenvolvimento da eólica e da hídrica, aconteceu exatamente a mesma coisa. E, portanto, em geral, que vantagens é que uma aposta nas renováveis traz?
Por um lado, há uma redução das importações relacionadas com a energia. Portanto, eu deixo de importar os combustíveis que já não queimo nas centrais, que queimavam combustíveis. A redução de importações é muito importante. Cria um investimento positivo em produção de serviços, engenharia, construção, criação de emprego. Cria oportunidades de exportação, porque uma vez que esta tecnologia está desenvolvida, eu posso depois exportá-la para outros países. É exatamente o que estão a fazer os espanhóis. Os espanhóis hoje são líderes mundiais destas tecnologias e estão pelo mundo fora a exportar tecnologia. E depois estou, evidentemente, a combater diretamente as alterações climáticas, não é? Com toda a redução de custos associados a esta. Quero passar para um modo um bocadinho diferente e quero dizer que, afinal, a situação não está resolvida. Quer dizer, isto parecem ser formas de resolver o problema, mas nós temos um problema muito mais complicado. E qual é esse problema? É que nós temos o resto do mundo, não é? 4/5 da população do mundo só usa 30% da energia contabilizada. Eu repito, 80% usam 30%. Isto é, nós temos um mundo em vias de desenvolvimento que ainda por cima, o mundo em vias de desenvolvimento que ainda por cima é aquele que está a aumentar todos os dias. A explosão demográfica dá-se no mundo em vias de desenvolvimento. Portanto, nós temos soluções, como aquelas que eu expliquei, que são boas soluções para consumir menos combustíveis fósseis no mundo dos ricos, mas como é que vamos tratar o mundo dos pobres? Porquê é que eu estou preocupado com isto? Porque, como eu expliquei, este problema põe-se à escala global. Portanto, o problema não é só nosso. Nós somos particularmente vítimas das alterações climáticas, porque, como eu disse, estamos numa zona de transição e, portanto, somos muito afetados. Mas o problema é muito mais grave. Então, e todos os outros deste mundo. Portanto, há tecnologia, mas eu acho que a abordagem não pode ser só tecnológica. É disso que eu quero conversar nos próximos 2 ou 3 minutos e depois acabo. Para percebermos bem o que é que eu estou a dizer, deixem-me olhar um bocadinho para a história, não é? As grandes transformações sociais, não é? E o crescimento demográfico é uma consequência. Elas no passado, estiveram sempre associadas a uma revolução nos sistemas energéticos. Como eu disse há bocadinho, energia é a capacidade de fazer e, portanto, o que é que o homem foi sempre andando ao longo dos tempos e necessitando de energia para viver e para se desenvolver. E, portanto, nós na pré-história tínhamos, sobretudo, energia solar, e era a agricultura que era importante. Depois, as primeiras civilizações começaram a perceber que a energia hidráulica era qualquer coisa que poderiam explorar. Os gregos, por exemplo, deram um passo mais, porque utilizaram muito a navegação, o comércio, e utilizaram para isso a energia eólica, o vento. Depois o mundo foi andando sem grandes sobressaltos, até que no Renascimento, sobretudo, não é? A Europa tem um salto considerável e vai então utilizar outras formas de energia, mas são sobretudo estas mecânicas, a hidráulica, a eólica, em barragens, em moinhos e tal. Com o emergir da modernidade, já antes da Revolução Industrial, nós começamos a perceber que há energia química, e que pode ser transformada em energia mecânica. Depois veio o carvão, a Revolução Industrial é sobretudo a utilização do carvão. Depois no século XX nós descobrimos e passámos a utilizar a eletricidade, mas depois diretamente o petróleo, o gás e a energia nuclear também. Depois temos o século XXI, onde estamos hoje, deixei aqui estes 3 pontinhos e escrevi energias renováveis, vamos ver. Mas como é que tem evoluído a população no mundo ao longo dos tempos? Assim, bem, para a pré-história e para trás não vale a pena, havia muito pouca gente neste planeta. Quando chegámos, enfim, já no fim da Idade Média, ao princípio do Renascimento, havia cerca de 500 milhões de pessoas, 0,5 corresponde a 500 milhões de pessoas no mundo, e nos 200 anos a seguir este número passou para 700 milhões. Se quisermos arranjar uma função matemática que traduza esta evolução, nós podemos utilizar uma exponencial e que tem um expoente, aqui n é o número de anos, não é? Que vai aumentando. E aquele expoente com um valor de 0,0015
descreve esta evolução. E a seguir, nos 100 anos seguintes, aumentou a população 300 milhões. Já não consigo descrever este aumento com aquele 0,15, tenho que pôr um expoente maior, 35. E a seguir, passamos para um valor ainda maior em 1900, aqui já temos o carvão, verdadeiramente a Revolução Industrial, mas agora o nosso lambda já é 47. Aqui era 15, aqui é 47, não é? E no século passado, passámos para 6 bilhões de pessoas e agora o nosso lambda é 14, é 10 vezes maior que aquele. E agora perguntam-me, então e agora, a partir daqui, como é que isto vai ser? Mas em 2000, até ao fim do século. Bem, até ao fim do século, se usássemos o mesmo lambda, não é um lambda maior, é o mesmo lambda, nós teremos até ao fim do século 22 bilhões de pessoas. É brutal. Mas dir-me-ão, mas é que no mundo ocidental, no mundo desenvolvido, o lambda é zero, quer dizer, a população não cresce. Sim, então vamos aplicar aquele lambda só ao mundo em vias de desenvolvimento, só aos 4/5 da população. Chegávamos a 19 bilhões. Bom, entretanto, há uma série de gente a estudar isto que nos diz, não se vê muito bem, mas isto vai parar ali nos 10 bilhões. Quer dizer, no final deste século, não seremos mais do que 10 bilhões. Eu não sei como. É muito interessante discutir isto, porque se extrapolarmos o passado, chegamos a valores muito altos. Se ouvirmos as vozes de quem estuda estas coisas e que prediz que só seremos 10 bilhões, é muito interessante perceber porquê, como e tentar... E é bom, quer dizer, nós não precisamos de 22 bilhões, 10 bilhões já é um grande problema, porque corresponde a muito mais gente do que é hoje. E o que é que isso quer dizer em termos de energia? Quer dizer isto, aqui neste eixo estão emissões em toneladas de carbono emitidos para a atmosfera, equivale a combustíveis fósseis praticamente. E aqui está a população em milhões, não é? Portanto 6 mil milhões, este gráfico tem alguns anos já, mas estes 6 mil milhões, nós hoje estamos aqui já, 6,7 ou coisa assim. Mas o que é que este gráfico mostra? Mostra que países como os Estados Unidos, não é, têm um consumo de energia per capita, isto é, por pessoa, per capita, altíssimo, são quem consome mais energia per capita. Depois temos o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Rússia, o Japão, e vejam aqui a Europa dos 15. A Europa dos 15 é 2,5 vezes menos de consumo de energia per capita que a América. É uma diferença brutal. O que é interessante é esta linha azul, que é a média de energia per capita no mundo industrializado. A média de energia per capita no mundo industrializado. E agora aqui a questão é, que nós podemos ver, será que temos todos que ir consumir tanto como os americanos para o mundo, no mundo do futuro? Será que precisamos disso para sermos felizes, para termos conforto? Eu julgo que não, e a Europa é um bom exemplo. Nós vivemos bem na Europa e não precisamos para nada de gastar aquela quantidade brutal de energia. Mas agora olhamos aqui para esta gente. A China, mas depois a América Latina, outros países na Ásia, a África, a Índia. Estes senhores aqui têm um consumo per capita que é 5 vezes inferior. Per capita. Brutal. Da média. Esta linha encarnada é a média desta gente do mundo em vias de desenvolvimento. E a questão é esta. Estes senhores precisam de ter um consumo per capita superior. Portanto, o que é razoável pensar é, estes senhores porque precisam de se desenvolver e vão precisar de mais energia, e depois temos que pensar que o mundo industrializado se calhar tem que descer para que esta coisa depois se equilibre, algures, e o planeta resista. Porque se pensássemos assim, bom, estes que estão aqui no encarnado tivessem todos que estar como os Estados Unidos, não tinha solução. Na verdade, nós não tínhamos uma solução para isto. Mas a esperança é de que, de facto, isto possa encontrar um equilíbrio qualquer, que vai obrigatoriamente passar por um aumento de consumo de energia nos países em vias de desenvolvimento, per capita, e uma redução do consumo de energia per capita nos países em vias de desenvolvimento. Portanto, a meu ver, a questão não é só tecnológica, a questão é uma questão de cultura. Nós temos que adotar uma forma diferente de percepcionar aquilo que é o desenvolvimento,
Nós temos que passar para um paradigma diferente. Qual é esse paradigma? Nós vivemos num mundo desenvolvido, consumindo tudo de uma forma desenfreada. Nós temos uma visão de crescimento permanente, nós temos uma visão de curto prazo, de mercado a curto prazo. O mercado e toda a economia está virada para perspectivas de curto prazo, e isso não é aquilo que é necessário para termos um mundo de acordo com a expressão que hoje utilizamos de sustentabilidade. Portanto, nós precisamos, de facto, de ter uma atitude completamente diferente daquela que temos hoje. E, na realidade, este ano, os 2 prémios Nobel da Economia foram atribuídos a um economista que passou a considerar estas questões das alterações climáticas como uma questão muito importante e procurou estudá-las do ponto de vista económico e as suas soluções, e o outro que se preocupa com a alteração aqui fundamental, que é passar de uma visão de curto prazo, dos mercados a curto prazo, para os mercados vistos a longo prazo. Porque se eu não for capaz de ter uma visão de longo prazo, eu nunca vou conseguir resolver estes problemas. Portanto, no fundo, quando eu digo mudar de cultura, talvez possa explicar isto com esta pergunta. Nós temos que saber perguntar e responder a perguntas como: quanta energia verdadeiramente eu necessito para ser feliz? Quanta? Um consumo completamente desenfreado e sem... É isto que me vai fazer feliz? Provavelmente não. E desejavelmente não, e portanto, a solução destas questões, à escala global, vai ter que passar, efetivamente, por saber responder a estas perguntas. Quando nós olhamos para o mundo dos pobres, 4/5 em vias de desenvolvimento, não é? Eu gosto de dizer que uma condição necessária para retirar ou reduzir a situação de pobreza é dar às pessoas energia. As pessoas precisam de energia. Agora, não posso fazer isto de uma maneira que não seja inteligente. E tenho que fazer isto de uma forma limpa. Precisamente as energias renováveis têm esse grande interesse. É que são uma forma limpa e já estão distribuídas pelo mundo todo. Existe sol e vento e hídrica pelo mundo inteiro. E, portanto, se calhar, ou claramente, isso faz parte da solução. Eu vou acabar. Portanto, nós temos que tornar... Esta questão é tão urgente, é tão preocupante hoje, que nós temos que tornar esta questão num tema central da discussão e da ação política. Não podemos tratar esta coisa com paninhos quentes e vamos fazendo umas coisinhas. Não dá. Temos realmente que perceber que temos que fazer alguma coisa a nível político, à séria, não é? Mas depois, as boas notícias é que nós temos condições naturais excelentes, nós temos recursos energéticos renováveis muito abundantes, somos um país rico. Nós costumamos sempre achar e dizer, Portugal, somos pobres, temos poucos recursos, isto é um país pequenito, está para aqui, à beira-mar, isto não serve para nada, não dá nada, mas na realidade, aqui neste caso das energias renováveis não temos desculpa, temos todas e em abundância. Eu vou mais longe, eu digo hoje, eu não voto em mais nenhum partido que não discuta este tema no seu programa eleitoral e não proponha metas e soluções concretas. Não voto. Não quer dizer que um partido que ponha estas coisas no seu programa eleitoral as ponha bem, é outra questão. Mas só votarei nesses que põem. E depois vou ver se... E eu encorajo-os vivamente a dizer, é muito importante que os partidos ouçam, que nós não vamos mais votar neles se eles não se preocuparem com este problema e não propuserem soluções. E pronto.